Soren se tornou a criatura que havia sequestrado Hans e Lily, e as outras pessoas que vieram com ele se transformaram nas pequenas criaturas idênticas às que Hans havia destruído quando estava imobilizado na toca do monstro. Eu sou Elizabeth Lima e este é o canal É de Arrepiar. Você é novo por aqui? Te convido a se inscrever no canal e, se gostar do vídeo, não esqueça de deixar o like. Hans e Lily olharam assustados aquela cena que começava a desenrolar na cabana da moça. Estavam surpresos com aquilo. Hans jamais poderia supor que aquela criatura se disfarçaria em pessoas do seu convívio. A criatura gorila, não querendo que acontecesse como da outra vez, quando Hans destruiu suas pequenas crias, deu uma cusparada na direção de Lily, e uma camada de gel a atingiu, acertando em uma de suas pernas. Aquilo rapidamente se espalhou, e em seguida cobriu a outra perna, e em questão de segundos se solidificou, deixando as duas pernas da moça presas em uma espécie de cristal. Hans tinha que fazer algo, mesmo sabendo que não haviam muitas informações para poder enfrentar e derrotar o estranho gorila, já que aos poucos aquele cristal ganhava mais espaço no corpo de Lily. E pela velocidade, poderia cobrir todo o corpo dela em questão de minutos, e isso poderia sufocá-la. Ele não teve outra alternativa a não ser se transformar e atacar a todos com o que ele tinha. Nesse momento, Lily toca no ombro de Hans e ele acorda. Olha ao redor e viu Lily sorrindo ao seu lado. Tudo não havia passado de um estranho pesadelo que Hans estava tendo. Mas ele tinha que conferir para saber se Lily estava bem. Tocando nos joelhos da moça, ela, estranhando a atitude e a pergunta de Hans, confirmou que estava bem. E disse que não estava entendendo, já que na noite anterior eles estavam jantando juntos e se divertindo com as histórias que Hans contava quando estava com os amigos dele na taverna. E eles não acreditavam que haviam estranhas criaturas na vila. Lily riu mais quando Hans contou a parte que alguns dos amigos desmaiaram quando viram Vaizan pela primeira vez. Para explicar, Hans contou o que ele havia sonhado e comentou que estava muito próximo da realidade. Mas depois teve que esquecer o assunto, já que havia programado uns reparos na cabana de Lily. Na vila de Tolund, os moradores se ocupavam em suas tarefas diárias. E Soren servia alguns forasteiros que souberam sobre a visita de estranhas criaturas e quiseram conhecer o herói local. O dono da taverna, aproveitando da fama que Hans adquiriu, dizia que Hans estaria na vila ao anoitecer e que eles poderiam descansar enquanto comem e bebem algo na taverna. Haviam cerca de 15 pessoas vindas de outras vilas. Enquanto aguardavam a aparição de Hans, os visitantes gastavam suas pedras de ouro na taverna de Soren. O taverneiro nunca havia lucrado tanto em sua vida, e feliz não deixava que as canecas dos forasteiros ficassem sem cerveja. Afinal, quanto mais embriagados ficavam, mais eles gastavam. Perto do anoitecer, um estranho senhor com vestimentas pretas e usando capuz que cobriam até os seus olhos, entrou rapidamente na taverna, fechou as portas e passou a tranca. Soren, estranhando a atitude, falou: "Ei, você, o que pensa que está fazendo?" Aquela estranha figura não disse nada, apenas colocou o dedo indicador na boca do taverneiro, pedindo silêncio. Soren, achando que poderia ser algum perigo lá fora, obedeceu. O estranho homem olhou nas frestas da porta e não disse nada. Aliás, naquela taverna, todos ficaram em silêncio. O dono da taverna, aproximando-se da porta, ficou ao lado do senhor de capuz e, olhando pelas frestas, cochichou: "O que está lá fora? Tem algum perigo nos espreitando?" O forasteiro nada respondeu, apenas perguntou se havia alguém com alguma arma ou qualquer coisa que pudesse ser usado como tal. Ninguém ali naquele local possuía arma ou qualquer tipo de ferramenta que pudesse ser usada para esse fim. O forasteiro então disse que todos teriam que improvisar algo para se defenderem, pois havia uma criatura lá fora que não estava com boas intenções.
E Soren logo falou: É Vaison, precisamos nos defender, é o demônio gorila que Hans enfrentou. Todos os forasteiros ficaram apavorados, pois queriam apenas conhecer o homem que enfrentou a fera, não queriam ser testemunhas da existência deste ser. O forasteiro que se apresentou como Axel falou que o monstro que ele viu não era nada parecido com as descrições da fera que ele ouvira falar na sua vila. Soren então quis saber como era essa criatura que ele viu, para que ele possa dizer se é Vaison ou não. Axel relatou a seguinte descrição: O monstro que eu vi tinha mais ou menos 2 metros, parecia um gorila. Soren, interrompendo, falou: É Vaison. Axel então falou: Eu sou construtor de carroças na minha vila. Presto muita atenção nos detalhes, já que na minha profissão os detalhes são importantes. Por isso lhe digo que não era Vaison, pois Vaison tem asas, esse não tem. E além de não ter asas, ele tem garras de caranguejos no lugar das mãos. Vaison, por acaso, tem essas características? Soren disse que só viu Vaison uma vez, e ele não parecia ter garras nos lugares das mãos, e com certeza ele tinha asas. E após confirmar aquilo para Axel, o dono da taverna perguntou: Tem certeza que não tinha asas? Afinal está escuro lá fora, e quanto às garras, não acho que poderias ter se confundido? Axel ficou um pouco irritado com as perguntas de Soren, pois aquele homem era meticuloso e não admite que ninguém venha colocar em dúvida aquilo que ele havia acabado de descrever. E um pouco impaciente falou: Então vai lá fora e confira. Aliás, que importância tem se for Vaison ou outra criatura? O fato é que está lá fora nos espreitando e não parece ser amigável. Soren preferiu ficar em silêncio, pois concordou que Axel tinha razão. Sendo Vaison ou não, eles poderiam estar correndo perigo. Cada um tentou achar algo para se armar. Não acharam muita coisa, além de trancas e utensílios de cozinhas na taverna. Mal haviam improvisado armas e um forte golpe foi ouvido na porta. Logo em seguida, um grito os fez gelar de medo. Esse grito veio seguido de outros mais agudos, porém muito estridentes, e muitos golpes na porta foram dados. Aos poucos a madeira foi cedendo e sofrendo rachaduras, e algumas fendas foram se abrindo. Para o desespero de todos ali, uma pequena e estranha esfera avermelhada surgiu em um dos buracos que foram abertos na porta. Axel, por curiosidade, se aproximou. Soren, já familiarizado com situações estranhas na vila, desde a aparição de Vaison, correu até o forasteiro e o segurou, dizendo para ter cuidado. E então, com um grande facão em suas mãos, se preparou para se defender, caso aquela estranha esfera o atacasse. Nesse momento, no meio da esfera apareceu uma linha que foi se alargando, e uma outra esfera de uma cor que não se pôde definir, algo entre o verde e o marrom, surgiu. E todos puderam ver que era uma cabeça de uma pequena criatura grotesca, que olhou para Soren e Axel, e deu um medonho grito. Soren, por puro instinto, golpeou aquela coisa com seu facão e dividiu a cabeça ao meio, e aquela coisa emudeceu. Algo arrancou aquela criatura do buraco da porta e um barulho infernal lá fora se fez. A criatura, que parecia ser a mais alta e forte, deu várias trombadas na porta a fim de derrubá-la. E as outras criaturas menores gritavam alucinadamente, enquanto pareciam estar furiosas e ao mesmo tempo se banqueteando com algo. Soren então falou: As outras criaturas devem estar devorando essa que matei. Vamos nos lambuzar do sangue dela para nos passar despercebido para os outros. Foi assim que conseguimos nos disfarçar e destruir todas as outras criaturas que aqui chegaram na primeira vez que Vaison esteve aqui. Nenhum dos forasteiros levou fé naquilo que Soren acabara de dizer. Somente os moradores da vila fizeram o que foi aconselhado. Mas a quantidade de sangue não era muito grande, porém deu para que todos passassem um pouco. Assim que concluíram a tarefa de passarem sangue, a porta se partiu em pedaços e o gorila com garras de caranguejo entrou e atacou a todos. Somente ignorou os habitantes da vila que usaram o sangue da criatura que foi morta por Soren. O ataque foi de muita violência e brutalidade.
O gorila os despedaçava e jogava para as pequenas criaturas que devoravam tudo. Os moradores que foram ignorados saíram discretamente da taverna, em busca de algum lugar para se protegerem daquelas criaturas. Passaram a noite toda em uma gruta que encontraram. Soren teve a ideia de ir à cabana de Hans para pedir ajuda, já que ele tinha experiência no combate a seres estranhos. Mas uma moça que estava no grupo disse que Hans estava morando nos campos de cultivo com Lily. Então decidiram rumar para lá. Os campos eram distantes da vila e levariam 1 dia e meio para chegar ao local. Ninguém havia comido ou bebido nada. Teriam que tentar achar algo para matar sua fome e sua sede, pois a viagem era muito longa para enfrentarem sem provisões. Depois de algum tempo de buscas, nada conseguiram encontrar. Então decidiram que o melhor a se fazer seria ir até a cabana de Lily e falar com Hans sobre o ocorrido. Lá pelo menos poderiam ter o que comer e beber. E assim fizeram. Ao final da tarde, chegaram na entrada da casa e chamaram por Hans. Ele então chegou na janela e reconheceu os moradores da vila. E, estranhando, olhou para Lily e falou: "Essa repentina visita está idêntica ao sonho que tive. Será que o sonho foi algum aviso?" Lily, concordando com Hans, confirmou que poderia ser sim, e que seria melhor ir com cautela. Decidiram abrir a porta e ver o que estava acontecendo, e por que estariam ali naquelas horas. Chegando na entrada, Hans avistou Soren e, olhando para Lily, cochichou: "Está cada vez mais parecido com um sonho. Será premonição?" E em seguida, dirigindo-se ao dono da taverna, perguntou: "A que devo sua ilustre visita?" "Aconteceu algo, Soren?" O taverneiro, desculpando-se, falou: "Perdão, Sr. Hans. Antes de nos explicarmos, poderia nos conceder algo para beber? E se não for pedir demais, algo para comer também?" Cada vez mais surpreso com as coincidências com seu sonho, Hans os convidou para entrar, mas continuou em estado de alerta para agir, se necessário fosse. Boa noite. Nossos agradecimentos especiais ao Joseph, autor deste conto. Deixe sua opinião nos comentários, o que está achando da história até aqui. Se quiser nos enviar algum relato ou conto, pode enviar para o nosso e-mail ou WhatsApp, que estarão na descrição deste vídeo. A todos, o nosso muito obrigada pela companhia.